Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da live das 10h30 da SIC. Hoje, quarta-feira, 24 de junho de 2020. E o nosso convidado vai chegar daqui a pouquinho, o Ilgo Gonçalves, que vai falar com a gente extremamente interessante, que é a importância do cadastro positivo na retomada dos negócios. Aí o Ilgo acabou de chegar. Tudo bem? Muito bem, tudo bem, Tudo certo, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Olha, estão bem, nesses momentos desafiadores, né? A gente tem que buscar estar concentrado positivamente, pensando para superar e sair fortalecido. Isso. Né? Essa é a mensagem, né, Hugo? Eu vou fazer, É verdade. para a gente poder começar então a nossa conversa, vou fazer uma apresentação muito rápida sua, porque o seu currículo é gigante, né, Hugo? Mas muito obrigado por ter aceitado o convite em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice, Genésio Pegoraro, de toda a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. E você morou em Cascavel durante algum tempo, né, Hugo? Há muitos anos, e deixou muitos amigos aqui, né? Inclusive, eu acabei de receber agora há pouco um contato do Juliano Murbach, que é um advogado, que é um dos nossos diretores jurídicos, e ele diz que tem excelentes lembranças suas. Vocês moraram, né, as famílias moraram no mesmo edifício, Bertolucci, o pai dele é o Hermes, talvez você lembre, mas ele mandou e fez questão que eu comunicasse, né, essa mensagem e deixasse um grande abraço para você. Um abraço para o Juliano também. E você falou bem, eu tenho com Cascavel uma relação muito importante. Eu levo comigo essa passagem por... Eu morei 12 anos em Cascavel, a primeira vez em 79, depois eu em 84, eu saí daí em 95. Então, uma história construída incrível. E por coincidência, a SIC, a quem eu tenho o maior respeito, né? A SIC sempre me acolheu, já na minha primeira jornada em Cascavel, me abriu os braços. E depois, em 84, quando eu voltei novamente, tinha parcerias incríveis. Então, a SIC está de parabéns, essa associação incrível, e do bem que faz para o empresariado, né? E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para cumprimentar o presidente Michel, e também, né, dar um abraço ao Genésio, ao presidente Michel, à diretoria atual, a você, Jean, ao César. E a gente tem, assim, com a SIC um carinho. Né? Há pouco tempo você mesmo deu cobertura sobre o assunto cadastro positivo, uma reportagem muito importante na revista da SIC. Então a SIC faz um trabalho impressionante. E eu também tenho mais relações com Cascavel, por isso, quando você me convidou, fiz questão de fazer de tudo para atender esse seu pedido. Eu tenho uma relação de muito orgulho com a UOPECAM. Eu tenho o prazer de ter passado por aí e quando em 93 ter iniciado a execução do projeto da UOPECAM e feito isso pensando nas pessoas, na região, enfim, que a UOPECAM é um case hoje de sucesso respeitoso. Eu tive muito orgulho de fazer parte dessa história, claro, junto com toda a comunidade da região toda, em especial a SIC, que desde aquela época apoiou. Então, o meu abraço, o meu bom dia para todos vocês e o prazer de estar com você, Jean. Muito obrigado, viu, Will? Ele é executivo com passagens pelo Unibanco e HSBC, foi CEO do Banco Losango e eleito um dos melhores CEOs de varejo do Brasil. É atualmente presidente da ACREF e embaixador do Instituto Great Place to Work. O nosso convidado da live das 10h30 de hoje, quarta-feira, 24 de junho, Ilgo Gonçalves, que fala com a gente a partir de agora sobre a importância do cadastro positivo na retomada dos negócios. Presidente, durante anos a proposta do cadastro positivo ficou engavetada e finalmente, há pouco tempo, ela virou realidade. O que é na prática o cadastro positivo? Bem, o cadastro positivo nada mais é que reconhecer o comportamento de todos nós em relação aos nossos compromissos. Todos nós temos uma conta no banco, você cumpre o compromisso, você paga a sua conta de água, de luz, de telefone, você paga o carnezinho da loja, então você tem um histórico de comportamento. Então esse é o cadastro positivo, é olhar, como eu poderia dizer, a parte cheia do copo. A maioria das pessoas tem um comportamento muito positivo, são cumpridores dos seus compromissos.
E até então, na história do país, todos nós conhecemos como cadastro negativo. O que é o cadastro negativo? É aquela que, se você não pagasse uma conta, você ia para aqueles registros dos bancos de dados negativos. E aí você não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer um empréstimo, não conseguia, às vezes, até fazer um documento. A partir de então, e a história do cadastro positivo é longa, mas a mais recente é 2011, quando foi aprovada uma lei, e essa lei aprovada, ela dizia que o cadastro positivo estaria implementado no Brasil, porém, para que todos nós pudéssemos participar, a gente tinha que fazer uma carta para os birôs de créditos, os bancos de dados que são famosos em todo o país, aí nós temos 4 grandes birôs, e daí você fazia uma carta e dizia, ok, eu quero participar do cadastro positivo. Daí as suas informações do seu comportamento eram consideradas num banco de dados para que os bancos pudessem tomar uma decisão de crédito mais assertiva a seu respeito, sabendo se o seu risco era maior ou menor. Se você tem uma boa nota, você teria um risco menor. Uma nota que, se tivesse alguns atrasos, conforme o seu comportamento, uma nota menor. Bem, então isso aconteceu de 2011. Mas foi ser trabalhado por todo o sistema financeiro, as lideranças todas, e seguramente a própria Associação Comercial fez isso, trabalhar no sentido de facilitar com que as pessoas pudessem participar deste cadastro de uma maneira natural, já que é algo tão bom. E aí foi aperfeiçoado a lei, e mais recentemente, em 2019, foi aprovada uma mudança onde todos nós já entramos no cadastro positivo automaticamente. Mas, se você não quer ficar, você fala assim, ok, eu não quero participar desse banco de dados. Como uma primeira informação, Jean, hoje nós temos mais de 100 milhões de pessoas que já participam desse banco de dados. E desses 100 milhões, apenas 200 mil disseram, eu não quero continuar. Então, para concluir a sua pergunta o cadastro positivo, na prática, ele reconhece o bom comportamento das pessoas. E não significa só aqueles que pagaram em dia. Ele vai olhar o comportamento, porque tem gente que às vezes paga um pouco de atraso, algum imprevisto e tal. Então ele olha todo o comportamento e vai criar uma nota para isso. Enquanto o cadastro positivo igualava todo mundo como se você tinha uma negativação pequena ou grande, não importava, você estava negativado. E esse negativado, que continua sendo utilizado, é óbvio, mas, desculpa, ele só tinha uma visão, uma fotografia da pessoa naquele momento. O cadastro positivo não, ele traz um comportamento. E ele é para as pessoas, todos os cidadãos, mas é para o pequeno, para o micro, para o pequeno empresário, assim, para todos. Muito bem. O nosso convidado de hoje, Hugo Gonçalves, o presidente da ACREF, e fala sobre a importância do cadastro positivo na retomada dos negócios. De que forma o cadastro positivo, presidente, deve reconfigurar a relação entre as empresas e os consumidores? Bom, a primeira grande notícia é aquela, que eu tenho mais informações. Eu tenho a oportunidade de me relacionar melhor com o meu cliente, enquanto consumidor. Então, eu chego numa empresa, eu tenho um comportamento... Exemplo, eu vou comprar materiais de construção, vou reformar minha casa. Eu quero um crédito. Até então, é normal que a empresa antes olhava se você estava ou não negativado. Agora, a empresa tem a possibilidade de ir ao birô de crédito saber o meu comportamento, a minha nota de score. Então, facilita aquela decisão de crédito, aquela facilidade de dar um crédito mais adequado, do lado do consumidor. Do lado do empresário, ele também consegue enxergar o seu cliente de uma maneira mais fácil, tem mais informações. E um detalhe importante, e a gente vai reafirmando isso para dar tranquilidade às pessoas, as informações são confidenciais. A única informação que vai circular que a pessoa tem é o score, o comportamento das pessoas, o detalhamento, só mesmo o seu consumidor autorizar. Então, essa informação é segura. Então, essa relação é mais amigável, vai facilitar os negócios, tende a alongar mais o prazo das operações das empresas. Nós acreditamos, e nos estudos que se mostram em países que já utilizam, por exemplo, o cadastro positivo leva um crescimento da própria economia. Porque se existe um ambiente de maior confiança entre as partes, é mais fácil de fazer negócios, né? Então, é isso. Então, essa relação ela vai ser muito mais amigável.
Eu diria, em outras palavras, que falando nesse momento, e você que é da imprensa sabe do que eu estou me referindo, a informação saudável, aquela informação confiável, aquela informação que é importante para que, quanto mais informações eu tiver e de fonte confiável, de fontes confiáveis, melhor as decisões. Então, isso vai facilitar bastante essa relação. E uma outra questão importante é como esse novo instrumento, né, que é tão festejado pelos empresários e pelos consumidores, poderá incluir milhões de pessoas no mercado de crédito, fazer com isso, né, com que se reduza também a inadimplência no Brasil, que é bastante considerável. Bem, essa pergunta ela é extremamente importante e quando a gente olha para a nossa região oeste do Paraná, a gente conhece bem, tudo bem, tem a nossa região, uma região muito bem consistente, tradicional e tal. Mas quando a gente olha para o país como um todo, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, e 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, são 5.500 municípios, nós temos que pensar no todo. E tem muitas regiões do nosso país que as pessoas ainda não têm acesso ao crédito, não têm acesso a um crédito, a um banco, a uma instituição financeira, enfim, ao negócio. São pessoas que são desbancarizadas, que a gente chama. Então, por quê? Porque as informações são mais difíceis deles. Você não tem informações. Nós sabemos que a realidade do país, de muita gente que trabalha, é autônomo, muitos são os informais e tantas coisas. Então, essas pessoas ficam de lado. E ela ficando de lado, ela não tem acesso a um crédito mais saudável. E com isso ela compra menos, às vezes, no comércio, ela se relaciona menos, ela tem uma qualidade de vida inferior, porque ela não tem todos os benefícios. Então, dos grandes feitos do cadastro positivo vai ser incluir essas pessoas, incluir esses informais, incluir os desbancarizados, e também uma outra parte que é importante, que afeta muito a SIC, que eu sei que a maior parte dos associados da SIC são pequenos empresários. O pequeno empresário também, às vezes, tem dificuldades de chegar ao banco e quando for discutir o crédito dele, ele tem poucas informações. Então, um balanço dele não retrata exatamente o potencial que ele tem. Então, o que vai fazer o cadastro positivo? Vai trazer informações do comportamento, seja, como eu falei no início, do cidadão, seja do pequeno empresário, e esse comportamento vai formar um score. É como se fosse um boletim escolar. Você vai tendo notas do seu comportamento, é uma mudança cultural muito grande, e essa nota faz com que você tenha um score, vamos supor, de 100 a 1000. Conforme o teu comportamento melhor, você vai tendo um score melhor. E isso vai incluindo as pessoas. Então, imaginando uma pessoa que nunca teve relacionamento com o sistema financeiro nacional. E ele paga em dia a sua conta de água, de luz, o carnezinho da loja, que é importante, o carnê da loja, ele tem um bom comportamento. A partir de agora, a hora que ele chegar numa instituição financeira, ele já tem uma avaliação, um score. E todos terão acesso a esse score. Quer dizer, os bancos de dados, como os birôs que a gente chama, vão receber essas informações dos comportamentos. Como eu falei no início, hoje mais de 100 milhões de clientes já estão participando, de cidadãos já estão participando, e ainda com as informações do sistema financeiro. Mas já está sendo trabalhado para que ainda este ano a gente tenha as contas de telefonia, de água, de energia e de crediário no varejo para compor um enorme banco de dados. Então as pessoas não precisam contar muita história. Quando ele chegar, ele já vai ter uma informação de fácil acesso. E a inclusão que nós estimamos, Gel, é mais de 20 milhões de pessoas no país. Se você fizer essa proporção, no nosso oeste tem muita gente que vai ser incluída. E isso vai trazer um benefício muito grande ao comércio. Olhando para a SIC, para os comerciantes, se preparem, porque vai vir mais gente comprar. E é o que o Brasil precisa agora, movimentar mais a economia e que eu falo depois de um preço mais acessível. Como você falou, você reduz a inadimplência, vai ter um preço mais acessível, mas eu prefiro falar na próxima pergunta que você fizer sobre o tema, para deixar um pouco mais claro desses benefícios. Muito bem. Igor, quero agradecer a todo o teu staff, aos teus assessores que deram uma contribuição enorme, né, para que essa live de hoje acontecesse, a você também que aceitou o nosso convite. Eu quero lembrar, Igor, que esse material aqui, ele não se resume a essa live do Instagram. Esse material, ele vai ser disponibilizado para consulta permanente no nosso canal de YouTube, a SIC Cascavel, e esse conteúdo vai ser disponibilizado também por grupos de WhatsApp, pela Cassiopar, para a região inteira,
Então, essas informações todas que você está passando, essas orientações, elas serão extremamente úteis, né, para que as pessoas entendam e pratiquem o cadastro positivo, que eu acho que isso é muito importante. Então, entrando nessa questão que você falou, viu, Hugo, você disse que o bom pagador finalmente vai ser valorizado. Então, eu gostaria que você detalhasse isso, né, de uma forma assim mais pontual, sobre o que de fato, né, o bom consumidor vai ter, né, de tratamento pelo mercado a partir de agora. Bem, a primeira coisa que a gente fala é que eu acho que todos nós, empregadores, devemos sempre ser respeitados onde a gente estiver. Porque o cadastro positivo ele não vai, eu diria o seguinte, excluir ninguém. Ao contrário, o propósito do cadastro positivo é incluir. O que o cadastro positivo traz é mais informações para melhor decisão. Eu vou falar do mercado financeiro como um todo e olhando para a experiência de países que já aplicam o cadastro positivo. Países que o cadastro positivo já acontece, por exemplo, a inadimplência financeira faz um grande peso, o dinheiro, 40% a 45%. Ora, se hoje o grande contribuidor do custo, do aumento da taxa de juros, é a inadimplência, que tem um peso de quase 40% no spread, se essa inadimplência cai, consequentemente, estima-se que os juros, como um todo, para o consumidor, para o tomador final, vai ter queda. Então, há uma estimativa de queda de juros. Outro ponto importante é, quando você olha para o Brasil, eu vou só dar um dado macro, o crédito em relação ao produto interno do Brasil hoje está na ordem de 48%. Nos países que já aplicaram, estão todos acima de 100%. Tem, por exemplo, Estados Unidos está há mais de 30 anos com o cadastro positivo. Hoje tem mais de 70 países no mundo que aplicam. Mas eu vou me ater só no Chile, que está mais perto. O Chile tem uma relação crédito-PIB de 100%. Então, façam aí conta, se nós hoje conseguíssemos fazer com 48% que o do Brasil hoje virasse 70%. Quanto dinheiro a mais teria irrigado na economia? Aí eu fico olhando para o empresariado da SIC. Então, eu tenho que preparar minhas lojas, o meu negócio, para poder disponibilizar mais produtos, porque seguramente os meus clientes vão ter mais acesso ao crédito. Eu dou alguns exemplos. Eu vou reformar a minha casa, vou ter crédito com mais facilidade, com prazo mais longo, adequado à minha capacidade de pagamento. Eu vou trocar meu veículo, eu vou também fazer uma melhoria vou comprar uma geladeira nova, eu vou provavelmente, quando as coisas voltarem ao normal, vou fazer uma viagem. Então, tudo isso é possível porque as pessoas começam a ter o acesso a uma linha de crédito com um custo menor. E um detalhe importante, como eu tenho informações do cliente, ou do tomador, seja o pequeno empresário ou do consumidor, eu posso olhar e falar assim, ok, por que eu vou emprestar esse dinheiro para 6 meses se eu tenho um bom cliente na minha frente, com bom score, com história boa? Eu vou emprestar por 2 anos ou 3 anos. Então, a tendência de um alongamento de prazo. Então, o benefício do cadastro positivo é para toda a população, principalmente, eu insisto em dizer, para a base da pirâmide. Seja aquele que está desbancarizado, aquele que é informal, o pequeno empresário, e volto a dizer, a SIC será beneficiada com isso, porque eu tenho informações. O que eu tenho 45 anos no mercado financeiro. Quando você se depara, e fiz todas as minhas funções no banco, comecei lá na cidade de Palotina, quero dar um abraço para a Palotina, onde eu iniciei com muito orgulho minha carreira. Mas quando você chegava a decidir um crédito, você olhava para o cadastro do cliente e falava assim, deixa eu entender bem esse cliente. E nem sempre você tem condições de falar com todo mundo. E você olhava, às vezes procurava decidir da melhor maneira possível, mas às vezes faltavam informações. Agora, com o cadastro positivo, a tendência é que essas informações venham naturalmente. Então, é algo assim que, eu diria, o benefício é para toda a sociedade. Tem mais uma estimativa já importante, que é estudos também publicados. Estima-se que com a implementação do cadastro positivo, é claro que, infelizmente, surgiu esse momento desafiador que nós estamos enfrentando, mas estudos de 2019, provavelmente vão ser refeitos agora, que em 10 anos, o benefício só do cadastro positivo, da implementação dele, assim, com naturalidade, sem nada mais, com a implementação dele, estimava-se que o resultado adicional para a economia do país significava praticamente o volume total da reforma da Previdência.
E vocês se lembram quanto a gente falou da reforma da Previdência. Então, é um montante expressivo agregado à economia, mas ela bem pulverizada, porque vai aumentar o número de pessoas que terão acesso ao crédito, vai aumentar o benefício para os empresários. E eu falei de diversos benefícios, olhando para o lado do consumidor, mas falando do lado do empresário, eu vou informatizar a minha empresa, eu vou ampliar, eu vou melhorar a minha marca, eu vou trazer novos produtos. Com a informação do cadastro positivo, o banco, a instituição financeira, ou a cooperativa de crédito, terá maior facilidade de atender. Então, Jean, os benefícios são incríveis. E tem um fato importante que eu adicionaria dos benefícios. Todo mundo fala, e vocês jornalistas falam bastante sobre isso, a competitividade. Os bancos estão concentrados, são poucos bancos. Calma, com o cadastro positivo, e vem aí também mais algo que poderia ser feito uma outra live, que é o Open Bank, que a gente fala numa outra ocasião, mas o cadastro positivo dá uma espécie de uma autonomia maior para o consumidor, para o pequeno empresário. E hoje a concorrência do sistema financeiro é enorme. Se você entrar na internet, você descobre quantas instituições estão operando, e em Cascavel mesmo, vocês sabem, e você com a tua nota na mão, você pode migrar de banco, de cooperativa de crédito, e você vai ter, as informações suas estão com você. Isso que é detalhe, você é dono das suas informações. Hugo, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui, tá? Porque eu sei que daqui a pouco você tem um compromisso, a gente vai ter que acelerar um pouco. Como funciona, Hugo, para consultar o cadastro positivo e o que muda na prática para os birôs de informação e associações comerciais, a exemplo da SIC, né, na prestação desse serviço? Bem, primeiro, para você consultar é muito simples. Você se cadastra num birô de crédito, você coloca seu CPF, vocês podem fazer esse teste à vontade, e já vai sair tua nota de 0 a 1000, né? Espero que sua nota seja... Você vai ter o comportamento. Então, você se cadastra, coloca o seu CPF. Basta, tão simples quanto. Então, é isso que você vai ter o acesso. Obviamente, cada birô de crédito, nesse momento, são 4 grandes birôs no Brasil que estão credenciados. E vale dizer que esses bancos de dados, esses birôs de crédito, são autorizados pelo Banco Central do Brasil. Tudo que eu estou falando aqui a vocês são informações oficiais do Banco Central do Brasil. Então, você consulta o birô. Então, a primeira coisa para o cidadão é isso. Ele já vai saber o score. Tem uma coisa importante. O cidadão também é informado quando ele entrou no cadastro positivo através de um e-mail que ele recebe da sua instituição financeira, dizendo que ele está no cadastro positivo. Se ele recebeu, falou assim, eu não quero ficar, ele avisa o birô, tem a comunicação como fazer, e ele é retirado, sem dúvida nenhuma, respeitando os prazos, tudo isso é acompanhado de uma maneira muito, muito rigorosa, né, pela própria lei. Então, é assim, do lado da associação, você falou dos birôs, para os birôs de crédito, a questão é que os birôs se tornaram os grandes bancos de dados, os fiéis depositários do banco de dados das pessoas. E você estando num birô, você está nos 4 birôs, você não precisa entrar nos 4. A informação sua vai ser ela vai estar integrada aos 4 birôs para formar um score único. É claro que cada birô tem a sua política de pontuação. É óbvio que cada um tem a sua política, mas eles estão integrados. Então, não vai... Para os birôs, eu diria assim, fortalece ainda mais a importância de ter informações seguras. E os birôs que estão aprovados são birôs que foram credenciados pelo Banco Central. Então, essa relação é interessante. E a associação comercial, seguramente, ela tem parceria com um birô, com 2, eu não sei quais, e aí ela vai saber usar, porque, obviamente, a associação comercial será um grande usuário das informações dos birôs. E para uma informação para todo mundo entender, quando essas informações chegam no birôs, eles vão fazer as políticas de crédito, eles chamam dos analytics, eles vão analisar, interpretar a sua probabilidade, conforme a sua nota, a probabilidade de alguém dar ou não um atraso no pagamento. Então, essas informações é interessante. E tem um fato aqui, que é legal reforçar, que cada um de nós tem que cuidar melhor das suas informações, que a mudança é cultural. Você tem que saber que à medida que você tem hoje um comportamento melhor, você tem uma performance melhor do teu crédito, você vai lutando para a sua nota melhorar. É bom até que você acompanhe a sua nota. Você não está até perguntar, por que não para o seu agente financeiro, ou para o próprio birô, para a associação comercial, como que eu posso fazer? Mas essa nota é fundamental. Então, essa mudança cultural irá contribuir também para que as pessoas
tenha um comportamento melhor nos seus compromissos, que é requerido, né, Jean? Que a hora que você vai tomar um crédito, alguma coisa, fazer ele conforme a sua capacidade de pagamento. Então, é importante você saber que se você não for, o teu comportamento for um pouco de atraso, a tendência é, quanto menor a nota, a tendência é, não significa que será, é que você pague uma taxa de juros maior. Se a tua nota é menor, a tendência é que você pague... Então, vale a pena você ter uma boa nota, vale a pena você lutar para ter um bom comportamento. Então, eu acho que isso cada vez mais no Brasil, a gente tem que se esforçar, seja no crédito, em qualquer coisa, e cumprir contratos. Quando você faz um contrato, faça bem feito. Se você tiver alguma dificuldade, erga a mão. Vai no seu agente financeiro e repactua o seu compromisso. E isso é importante, não deixa ficar atrasado. Então, essa é uma grande mudança cultural que serve para todos. Porque antes, o que significava? Às vezes, aquele que estava, como era todos às vezes pagavam uma taxa maior para cobrir despesas daqueles que atrasavam o crédito ou às vezes não pagavam. Agora a tendência é, aquele que atrasa vai pagar um pouco mais e aquele que não atrasa, que tem um bom comportamento, vai ter uma taxa menor. Então acho que agora, mais do que nunca, esse é um divisor de águas no mundo do crédito. Essa é a live das 10h30 da SIC, o nosso convidado é o Ilgo Gonçalves, o presidente da CREF, que fala com a gente sobre cadastro positivo. Mais uma vez, em nome do Michel, quero te agradecer, viu, Ilgo? Sei que você é extremamente atarefado, tem uma agenda bastante conturbada, né? Ou seja, é uma pessoa muito solicitada nesse mundo todo, né, dos negócios, do crédito. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, estar aqui e passar informações tão, né, pertinentes para esse momento, principalmente. Outra questão fundamental, Ilgo, diante desse novo contexto, né, desse cenário de adversidades tão agudo que a gente está enfrentando, é que os negócios foram desaquecidos, né, nos últimos meses. De que forma o cadastro positivo pode contribuir na direção contrária, Ilgo? De fazer com que, aos poucos, né, os negócios voltem a acontecer? Bom, primeiro, de novo, que nesse momento inesperado, até então tivemos crises financeiras, crises políticas e uma série de coisas, agora nós temos uma crise de saúde pública. Então eu não poderia perder a oportunidade de dizer, a primeira recomendação que a gente tem dado é, primeiro, cuidar das pessoas. Cuide das pessoas, e se cuidar das pessoas tão simples quanto... Eu sei que a liderança de Cascavel está fazendo muito isso, eu vejo o prefeito, eu vejo o Michel falando muito disso, é o cuidado, eu seguir essas orientações de saúde pública. Esse é fundamental. E o segundo é lembrar que nós estamos passando uma fase, isso tem início, tem meio e vai ter fim. Daqui a pouco termina. Como é que a gente sai fortalecidos desse momento? É cuidando, de novo, é respeitar as pessoas. É ter informações, é cada vez mais conhecer, porque hoje... infelizmente, pela situação que está, que ninguém esperava que isso acontecesse, que uma coisa é certa, todos nós vamos ter uma perda financeira. Todos nós vamos ter, porque houve uma redução da atividade econômica. Mas o mais importante é a vida. Então vamos com calma, vamos sair fortalecidos. E aí nós precisamos do quê? Conhecer melhor as pessoas, estar mais próximo. E o cadastro positivo, neste momento, ele é importante, porque ele traz um comportamento das pessoas para trás, do como é que eles estavam, e vai projetar para frente. Porque esse momento vai ter redução de renda, muitos colaboradores vão ter sua redução de jornada, logo redução de salários, outros não terão as suas comissões de vendas, o empresariado vai faturar menos, todos nós sabemos, temos compromissos que vão ter que ser repactuados. Então, essa situação não deverá prejudicar como toda a avaliação do comportamento das pessoas, e sim ser interpretada pelo momento que você vive. Então o cadastro positivo é bom porque traz informações para você não descontinuar os negócios agora, e eu até aproveito a oportunidade para dizer, ontem, vale a pena você, Jean, o Banco Central publicou uma série de medidas, e uma em específico vale a pena registrar, que é voltada ao pequeno empresário. Vale a pena olhar, é assim que com certeza tem essas informações. Então como é que eu faço para requerer esse crédito? Com o cadastro positivo, os bancos vão olhar, então vão ter mais facilidade de olhar e entre nós até ter uma garantia menor. Exigir uma garantia menor, porque você tem um comportamento. Então ele é bom para o momento e depois para a continuidade dos negócios. Os negócios não vão parar, daqui a pouco nós vamos ter tempos novos. E como é que a gente faz para esses momentos novos? E se fôssemos olhar só para as informações que nós tivemos desse período desafiador, seguramente muita gente vai ter dificuldade de obter crédito. Não, o cadastro positivo justamente vai trazer informações sobre isso. E eu até convido a todos, Jean, depois tu podia publicar no teu site um link
que nós fizemos uma live no Brasil sobre cadastro positivo, que é um grande documentário que está disponível no YouTube. E essa live a gente trouxe o pessoal do Banco Central, diretor do Banco Central, presidente da Febraban, presidente dos birôs de créditos, para falar justamente sobre tudo isso para este momento. Então, vale a pena entrar lá. Então, eu tenho confiança absoluta que o cadastro positivo é algo muito importante para este momento, com segurança, e para a continuidade dos negócios, porque, por exemplo, a gente sabe que a economia, o país vai cair 7%, 8% esse ano. Isso a gente está vendo as informações, ninguém tem certeza de quanto, mas vai cair. Mas o ano que vem já tem previsões seguras de um crescimento de 2% a 3%. Então, como que eu posso sair fortalecido? Como é que eu vou ter acesso ao crédito ou a negócios, não só de crédito, qualquer outra coisa? É óbvio que com informações. E o cadastro positivo, Jean, traz dessas informações, eu diria que ele democratiza as informações. Porque cada vez mais, é que nem você ir a um médico. Se o médico não fizer um bom exame, pegar um exame laboratorial para te analisar, ele não consegue te dar um diagnóstico correto. E o crédito é algo parecido. Você precisa ter informações. E com essas informações você projeta o futuro. Então, Jean, é isso. Então, eu espero nós acreditamos que esse momento vai passar. Temos que ter os pés no chão, reconhecendo os desafios do momento. Então, vamos nos manter disciplinados. Mas vamos ter o pensamento nas estrelas, que nós vamos ter momentos novos. E isso não é a primeira vez que aconteceu aqui. E para que a gente possa chegar lá, a informação é o que vai nos ajudar. E o cadastro positivo traz informações. Dessa questão que você acabou de abordar, e o Banco Central baixou uma série de medidas, você deve estar se referindo ao Promamp, né? E essa é uma live que em breve nós vamos fazer, né, com uma pessoa especializada no assunto, para poder apresentar essas informações com detalhes, né, de como os empresários poderão ter acesso a essa linha de financiamento, que é extremamente interessante, com juros baixíssimos, e que, sem dúvida, né, vai dar um alento importante, né, Hugo, para o setor econômico. Eu queria só acrescentar, e dizer até uma mensagem ao empresariado, ao que eu tenho um respeito muito grande. Cuidem das pessoas, cuidem dos seus colaboradores, se aproxime deles, cuidem dos seus clientes. Porque do lado financeiro, eu estou no mercado financeiro, sou presidente de uma associação, como você falou, da CREF, eu vejo um Banco Central altamente comprometido. Entre no site do Banco Central para vocês verem tantas e tantas coisas disponíveis. Então, não irá faltar recurso para o empresariado. Então, é só buscar que tem informações, busque o seu agente financeiro. Então, não é por parte financeira, por apoio do sistema financeiro nacional, que você não vai ter uma continuidade dos seus negócios. Mas o segredo é, cuide das suas pessoas. Isso. Essa é uma mensagem muito forte aqui na SIC, viu, Hugo? De primeiro a vida, né, de preservação, de adoção de todas as medidas de proteção, né, sanitárias, fazer com que todo mundo observe as regras e as normas, os decretos, né, que aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando. Inclusive hoje, Hugo... Eu estou pedindo a... Inclusive hoje, Hugo, pedindo a palavra dele. A SIC se manifesta novamente, né, pedindo para que as pessoas redobrem os cuidados, usem a máscara, né, lavem a mão regularmente, usem o álcool em gel, evitem as aglomerações, para que a gente possa, né, todos juntos, sair dessa situação o mais rapidamente possível. Primeiro, eu quero parabenizar o presidente Michel por mais essa atitude. É exemplar. É com essa simplicidade que a gente vai vencer o jogo. É pensamento positivo, sim, acreditando em a gente compartilhar essa energia positiva e sendo disciplinado. E eu queria também agradecer ao presidente Michel, que eu também sou embaixador do Great Place to Work no Brasil, como você falou no início, e a SIC firmou uma parceria com a gente para justamente reconhecer as melhores empresas para você trabalhar associadas à Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Então, parabéns, presidente Michel, também por mais essa atitude exemplar de cuidado das pessoas. Obrigado, Will. Uma outra questão importante é... Você foi eleito, há um tempo atrás, como um dos melhores CEOs de varejo do Brasil. Que dicas, Hugo, é possível dar aos empresários que nos assistem e que estão em dificuldades para manter as suas empresas abertas em atividade? A minha resposta é muito óbvia. Coloque as pessoas no centro de tudo. Cuide, 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 cuide e continue cuidando. Primeiro você cuida do colaborador. O colaborador bem cuidado, ele vai cuidar dos seus negócios. Ele vai atender bem o seu cliente, que é a sua matéria-prima principal. O cliente bem atendido, bem encantado,
ele se torna um fã da sua empresa. Se ele se torna um fã, sempre que ele precisar do negócio, ele vai fazer com você. Então é um círculo virtuoso, o colaborador bem tratado com respeito, cuida bem do cliente encantado volta e, consequentemente, os resultados se sustentam. Isso tem um resuminho que eu usei a minha vida toda. Todo dia é dia do cliente. Dê o bom dia, que dia é hoje? Hoje não é 24 de junho, hoje é dia do cliente e 24 de junho. Se você tiver todo o teu foco voltado para o cliente, ganhou o jogo. Mas para você cuidar do cliente, você precisa cuidar do colaborador. Você precisa, os teus projetos, os teus anúncios, ele tem que estar totalmente conectado com o que eu chamo da melhor experiência para o cliente. Qual a melhor experiência? Não é o quanto o cliente não está tanto olhando o preço das mercadorias. Ele está olhando muito como ele se sente em relação àquilo que ele está pagando, se teve um benefício maior do que ele pagou. E como que eu tenho um bom atendimento, um sorriso na voz, é tratar com respeito, é estar ao lado do cliente nos bons e nos momentos mais desafiadores, e assim é com o colaborador. Então, a minha vida toda, esse lance de ter sido escolhido por 2 anos seguidos entre os melhores CEOs do varejo, eu me senti lisonjeado, mas nada mais do que eu fiz com a minha obrigação de dizer que antes de um cliente tem um ser humano. Antes de um colaborador tem um ser humano. Então a gente tem que cuidar das pessoas. Eu não cheguei à posição que cheguei por acaso. Quem conhece a minha história sabe. É sempre cuidando das pessoas. Eu tive o privilégio de ter ao longo da minha vida, da minha carreira, pessoas incríveis que trabalharam comigo. Eu apenas fui um instrumento. E como líder, eu procurei despertar o pleno potencial de cada uma das pessoas. E clientes, não é o que o cliente compra muito ou compra pouco. O cliente é um cliente, é um ser humano. Se o cliente chegou na sua loja, não gostou daquela camisa, calma. Continue conversando com ele, não vira as costas, leva ele até a porta, ofereça uma água, alguma coisa e diz para ele voltar que em breve você vai ter um estoque novo. Mantenha essa relação, porque a relação é de longo prazo. E você não pode olhar o curto prazo. Então, a recomendação que eu dou, eu tenho certeza que os empresários que estão me escutando são pessoas bem-sucedidas. Mas, gente, nesse momento desafiador, larga de fazer tudo o resto que você faz. Poupe aquele tempo de achar, ó céus, ó vida, o que está acontecendo. Não esqueça. Se aproxime dos seus colaboradores mais, escute eles e fale com os seus clientes. Mas atenção, a comunicação tem que ser transparente, tem que ser genuína, tem que ser verdadeira. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então tem que ter essa interconexão, esse compromisso. Se eu tenho como mantra que todo dia é dia do cliente, gente, se pensar assim não tem erro. Se você cuidar das pessoas, colocar as pessoas no centro de tudo, não tem erro, vai dar certo. Então, a recomendação é muito forte. Por que eu estou insistindo aqui, Jean? E a pergunta tua foi muito inteligente. Gente, esse período vai passar. Esse período vai passar. E aí as pessoas vão avaliar a gente do como é que nós tratamos eles. Vamos imaginar que tivesse um período 1º de março a 30 de setembro. Vamos imaginar que fosse esse o período da pandemia. Todos vão nos avaliar. E como é que nós agimos nesse período? Ah, mas eu perdi dinheiro, tive que mandar todo mundo embora. Não, calma, eu não estou dizendo o que o empresário tem que fazer. O empresário é que tem que pensar como ele pode manter a sua empresa ativa, porque depois ela vai continuar. E você tem que pensar nisso. Por isso que eu disse antes, você está precisando de recurso? Busque um recurso no mercado financeiro para passar essa crise. Mas, gente, cuida das suas pessoas, cuida dos seus colaboradores, cuida dos seus clientes. E eu diria o seguinte, pegando assim uma deixa do produto, procure colocar o produto certo ao cliente certo. Troca essa ideia. Seja menos vendedor e mais consultor. Ou seja, a relação tem que ser mais consultiva. Então é isso. E olha, mas para concluir, coloque as pessoas no centro de tudo, trate bem o colaborador e o cliente, e o negócio teu vai se sustentar, não importa em que período. Hugo, você como um executivo, um CEO com tanta experiência, com mais de 45 anos, né, de profissionalismo nessa área de crédito que é tão importante, quais são as grandes lições, né, que esse período tão agudo traz para a gente? A primeira grande lição é que tem que ser permanente. Faça poupança, poupe, faça reserva nos bons tempos. Olhe sempre o teu negócio, como que ele está, e tenta sempre prever
Você tem que ser otimista, mas você tem que ser realista nessa situação. Prever, se acontecer um fato inesperado. Nesse momento tivemos, ninguém esperava isso que aconteceu. Estava todo mundo esperando um país crescendo, de repente vem isso. Então, guarde uma reserva. Eu vou fazer um exemplo bem simples. Se você ganha R$1.000, por favor, se você puder, gaste só 950. 50 deixa guardado para tempos inesperados. Isso serve para um empresário, isso serve para um colaborador, isso serve para quem está pensando na aposentadoria. Não dependa dos outros. Dependa dos outros, sim, como eu falei. Use o crédito para um aliado, para que você possa crescer o seu negócio. Não usar o crédito para que o crédito seja parte do seu negócio, não. Que ele te ajude a crescer. Então não dependa dos outros. E tem uma frase que é importante, ou uma expressão, seja protagonista da sua história. Assuma o que é o protagonismo? Eu tenho que analisar como eu estou, o que eu preciso fazer. E se vocês se lembram bem, a maioria de vocês já viajou de avião, sabe? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, essa cabine despressurizar. Depois nas pessoas que estão ao seu redor. Então, se você cuidar do seu negócio, o ser grande é você ser feliz. Então, cuida do seu negócio do tamanho ideal. Todo o crescimento, toda a expansão, faça ele de uma maneira equilibrada, analisando os prós, os contras, e principalmente analisando se tem um imprevisto, como é que eu agiria? Então, a grande lição é essa. Eu acho que muita gente hoje está um pouco... porque, de fato, nos pegaram desprevenidos. E temos que estar vigilantes. Nós não saberemos como chegar a nossa hora. Isso está escrito, isso é bíblico. Então, temos que estar vigilantes. E ter vigilância faça uma reserva sempre um pouco de lado. Eu sei que falar é fácil, fazer é desafiador. Mas vai colocando isso no seu planejamento futuro. Guarde um pouco daquilo que você ganha, daquilo que você fatura. Então, faça isso com calma. E reflita bem. E uma coisa importantíssima, Jean, consumo consciente. O que é isso? Você tem que se perguntar se você precisa fazer isso. Não é não consumir, é consumir aquilo que você efetivamente precisa. É cuidar, são os pequenos detalhes. E eu posso, como você falou, com tantos anos, a gente vê, a gente conhece tantas histórias. Então, de repente, uma economia que você faz em algo desnecessário pode te ajudar lá na frente, tá? Então, é essa a recomendação. E busque sempre informações. Busque falar com pessoas de confiança. Busque, não atue, ninguém faz nada sozinho. Vamos ter, eu acho que esse é um dos segredos, que é um dos grandes aprendizados desse momento, solidariedade, a intercomunicação, certo? O trabalho, né, mais do coletivo. Você sozinho não é ninguém. Se alguém tivesse alguma dúvida, está aí. Nós dependemos um do outro. E parar de julgar. Cuide do seu negócio. Primeiro, cuide do seu negócio. Seja um exemplo. Então, procure fazer isso. Mas falar é fácil. Não. Vai praticando que dá. Você é capaz. É você a pessoa que pode transformar o seu negócio num negócio cada vez mais bem sucedido. Depende só de... Vá no espelho e se olha. Depende de você. E se você tiver dúvida, busque ajuda. Busque ajuda que você vai encontrar. Seja sincero, seja transparente. Procure fazer o bem às pessoas. Hugo, da mesma forma que os especialistas dizem que as crises e as grandes necessidades são as mães das grandes ideias e das grandes invenções, os períodos de crise, eles permitem também que todos nós possamos refletir e encontrar algumas fraquezas que podem, né, ao longo do percurso, ser corrigidas, né? O Brasil, infelizmente, vive um período extremamente difícil, com uma disputa de poder assim desenfreada, né, com um processo de desinformação que está criando mais confusão do que ajudando a resolver problemas sérios, principalmente diante dessa pandemia toda. Mas, enfim, Hugo, você acredita, você é um otimista, pelo que eu percebo, né? Você acredita que o Brasil pode, sim, sair melhor nesse momento tão adverso? Com certeza. Eu acredito com certeza, porque o Brasil tem um povo trabalhador. Que diz muito respeito à nossa região.
O agronegócio é um exemplo. Há quantos anos o agronegócio está fazendo um trabalho incrível e está crescendo mesmo no momento desse momento desafiador? Então, eu acredito sim, a grande lição aprendida é, nós somos interdependentes. Esse negócio de quem está certo, quem está errado, com todo o respeito, não é a minha filosofia. A minha filosofia é pensar em valor agregado. É o que faz a Associação Comercial de Cascavel, é o que faz o presidente Michel, é trabalhar essa junção das ideias das empresas. Agora, tem que ter o debate das ideias, mas o debate das ideias tem que ser de defender um ponto de vista e nunca é que quem estiver contra eu vou ficar chateado. Não, é todos por todos. Todos por todos. O que é todos por todos? É todos nós pelo Brasil, é todos nós por Cascavel, é todos nós pela SIC. Agora, entre nós, vamos ter pontos de vista diferentes. E vamos respeitar. Isso eu sempre procurei usar como missão, como vida. Eu tenho as minhas ideias, aí começamos a debater com as pessoas, eu fico escutando, e daqui a pouco eu noto que alguém tem uma ideia melhor que a minha. Eu mudo, eu adapto e estudo melhor. E uma frase que eu concluo dizendo, não importa quem está certo, e sim o que está certo. O que significa? Não é o cargo que você ocupa. Eu sou presidente, Jean, eu sei, eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Não é o cargo que vai nos diferenciar o valor da opinião, é qual é a opinião. Então é isso, eu acredito no Brasil. O Brasil é um povo resiliente, um povo guerreiro. E é isso que vai nos levar. Somos um dos melhores países do mundo. Gente, não temos grandes catástrofes naturais. Nós temos tudo para ser feliz. Então, o que está faltando? Diálogo, comunicação, alinhamento. E depois vamos seguir em frente. E é isso que eu acredito no Brasil. Eu acredito. Vou repetir. Esse momento teve início, tem o meio e terá o fim. E nós vamos sair fortalecidos dessa. Então, mas para que isso possa acontecer, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Vamos fazer isso, que a soma de cada um dos 208 milhões de brasileiros fazendo um pouco melhor, fazendo a sua parte, vai dar um Brasil melhor. Não espere dos outros, faça você a sua parte. A importância do cadastro positivo na retomada dos negócios foi o tema da live das 10h30 de hoje, quarta-feira, 24 de junho, o dia do cliente, como o Hugo falou. E o nosso convidado, a quem eu agradeço novamente, Hugo Gonçalves,